Olá a todos, estamos aqui no canal do Liminar para trazer uma perspectiva um pouco diferente, um modelo um pouco diferente do que a gente tem tido nos últimos tempos. A gente decidiu começar com uma onda de podcasts para trazer aqui para vocês pelo YouTube e pelo Spotify. E a gente começou essa jornada com a ilustre presença do nosso professor Bernreiter, ilustre professor, e nós somos o Grupo Liminar, aqui da Unifesp. Meu nome é Júlia Torres, sou graduanda de Ciências Sociais, aqui na Unifesp mesmo. Meu nome é Ana Gabriela, eu sou estudante de Ciências Sociais também. E a gente contou com a ajuda aqui também da Flávia, do Demétrio, e do professor Lindomar, que é o responsável pelo Grupo Liminar. Então, para começar a entrevista, professor, a gente queria falar sobre a sua formação e experiência internacional. Para começar, a gente gostaria de te perguntar sobre o seu processo de formação acadêmica e quais foram as suas pesquisas realizadas até o doutorado. Eu agradeço a oportunidade, tem sido uma experiência agradável aqui na Unifesp, aqui em São Paulo, em Guarulhos. Agradeço aos colegas de trazido aqui. Pronto, eu sou alemão, eu me criei num vilarejo, cidade muito pequena na Alemanha, e quem vem de cidade pequena sabe que chega um momento que tem que sair. Então eu saí muito cedo, na idade, aos 19 anos. Eu fiz trabalho pela paz social na Colômbia. Trabalhei um ano com criança de rua e um ano no Pacífico colombiano, onde a população afrodescendente predomina. É uma população afrodescendente também indígena. E isso me levou a uma curiosidade, porque eu percebi racismo ali. Percebi que as pessoas eram afetadas pelo racismo nessa região. E isso me fez, despertou uma curiosidade, fez que quando eu voltei para a Alemanha, eu comecei a fazer a faculdade na Universidade de Hamburgo e me matriculei em Sociologia, Antropologia e Estudos da América Latina. E logo depois quis me aprofundar na questão racial na América Latina. Isso me levou a ser aluno de cortesia na UFPA, na Federal da Bahia, em 92 para 93, na realidade, para me especializar sobre essa questão. Voltei para a Alemanha, me formei, escrevi uma dissertação de mestrado sobre desigualdades, a sociologia das desigualdades raciais no Brasil, e esse trabalho sobre questões raciais foi também o tema do meu doutorado, que eu fiz em Nova York, na City University of New York, já em ciências políticas, mas com a mesma temática, questões raciais, de democracia e de sociedade civil no Brasil. Essa também foi minha primeira publicação. Acho que minha primeira publicação foi mesmo sobre a Escola Pracatum, porque na época eu fiz trabalho social na Escola Pracatum, em Salvador, mas depois a minha tese de doutorado é o meu primeiro livro, chama Negotiating Democracy in Brazil, Negociando a Democracia no Brasil, e tem uma ênfase muito forte na exclusão racial. Então minha formação vem da Alemanha para a Colômbia, para o Brasil, depois para Estados Unidos, já com essa experiência brasileira e também colombiana, que me fez focalizar na questão racial dentro dos estudos da América Latina. Muito bom. Quando a gente acessa suas informações na internet, o senhor é definido como um cientista político, mas você tem também um percurso de formação, pesquisa e ensino em outras áreas de conhecimento, né? E como este diálogo entre diferentes disciplinas tem contribuído para ampliar e diversificar suas abordagens teóricas e metodológicas? Bom, na realidade, é assim, né? Eu fiz a graduação e o mestrado, isso, como eu já disse, em Sociologia, Antropologia, Estudos da América Latina. Os estudos da América Latina já é uma área interdisciplinar. É o que no inglês chama de Area Studies, um estudo focalizado numa área, numa região, mas nesses cursos já pegava geografia, história, ciências sociais, ou políticas em sociologia, antropologia, já pegava várias matérias. Isso me deu um pouco de uma visão das diferentes disciplinas, e quando era para fazer doutorado, eu optei pela ciência política. Porque
logo no início eu criei um interesse pela democracia. Então a democracia até hoje tem uma fundamental central do meu trabalho, no ensino, da minha pesquisa, e isso é muito vinculado às ciências políticas. Na minha visão, pelo menos, tem gente que define talvez diferente da ciência política, mas para mim a ciência política lida com questões da democracia. Então eu aproveitei conhecendo um pouco outras disciplinas e isso me levou para fazer o doutorado em ciências políticas, políticas comparadas, na realidade, em Nova York, mas já com uma carga de saber um pouco também de outras disciplinas, e isso me acompanha também até hoje. Eu colaboro muito com gente que não é de ciências políticas. Eu colaboro muito com gente que é de sociologia, de antropologia, de história. Até hoje mantenho uma alcance meio interdisciplinar. Muito bom. Justamente, você tem experiências variadas, né, sobre a moradia, o trabalho, o ensino e pesquisa em diferentes países, como você falou pra gente na nossa primeira pergunta. Então, a gente queria saber o que essas experiências têm contribuído na sua maneira de pensar e praticar a vida acadêmica nos Estados Unidos. Pois é, isso é verdade. Eu iniciei minha carreira acadêmica na Alemanha, eu depois fiz o doutorado nos Estados Unidos, eu fiz um pós-doc em Portugal, eu fiz pesquisa na França também, morei na Colômbia também, onde depois voltei para fazer pesquisa, e tem muita pesquisa também na minha vivência no Brasil. Isso faz que eu tenha talvez uma visão não tão nacionalista, talvez, não sei, eu entendo, não vou dizer que eu sou cosmopolita, mas porque eu também sinto falta de um lar, né, de uma casa, da família, tenho o meu lugar, mas em termos profissionais isso certamente abriu meu horizonte para entender também que tem diferentes tradições acadêmicas, que tem gente fazendo pesquisas interessantes em diferentes partes. Eu sempre achei, por exemplo, nesse discurso de desenvolvimento, de crescimento, que o que não falta em qualquer lugar do mundo é gente inteligente. Essa ideia de que você tem que trazer alguém de fora porque sabe mais, nunca achei certo, porque em qualquer lugar que eu conheço, tem gente inteligente, gente que sabe, gente que é especialista nas suas áreas. Então isso acho que foi para mim um processo também de valorizar o conhecimento local, valorizar, entender que tem conhecimento local importante, expertise importante em qualquer lugar. Talvez seja isso. Você morou e estudou na cidade de Salvador, como você também já falou pra gente, entre 1992 e 1993, é isso, né? Um pouco mais. Um pouco mais. Eu fui aluno de cortesia na Bahia, na UFPA, 92 para 93, como você disse. Depois eu me mudei para lá, eu morei lá. Eu fiquei lá trabalhando, vivendo também, até 98, quando eu comecei o doutorado em Nova York. Essa minha fase que eu passei como estudante na UFPA foi muito importante para mim. Embora esse talvez, na comparação internacional, não seja uma universidade assim super reconhecida, mas eu aprendi muito. Eu aprendi muito e até hoje eu acho que foi uma das épocas mais produtivas da minha aprendizagem, né? Das coisas que eu aprendi. Né? Porque ali eu estava super motivado também, queria mesmo aprender. Podia também escolher, como aluno de cortesia, as matérias que eu queria tomar. Então não tinha que tomar a matéria chata, podia só tomar aquilo que mesmo me interessava, que eu queria fazer. Estava super motivado, li bastante, aprendi bastante. Foi um processo de muita aprendizagem e também de tecer conexões e relações com intelectuais, com outros professores, de reconhecer que tem gente super preparada, tanto na academia como fora da academia no Brasil. Então, para mim, isso foi como que a iniciação a um mundo de conhecimento que tem aqui no Brasil. Isso começou nos 90, para mim. Bom, agora a gente vai
mudar o foco das perguntas e perguntar sobre os seus temas principais de pesquisa. Primeira pergunta que a gente tem, na verdade a gente gostaria que você dissertasse, falasse um pouco sobre a temática racial. O que você tem publicado, o que você tem pesquisado nesses últimos anos? Eu tenho, durante muitos anos, pesquisei questões raciais. O meu primeiro livro chama Negotiating Democracy in Brazil. Esse foi o livro que saiu da minha tese de doutorado. Isso já foi baseado numa pesquisa, a ênfase racial foi importante. Eu entendo que é um dos vertentes mais relevantes de produzir exclusão, marginalização e também privilégio. Eu comecei por aí, pela exclusão, pelo racismo, questões raciais. Depois eu vim, até por causa da minha própria profissionalidade naquilo tudo, eu vim escrevendo sobre o que significa ser branco, a branquitude. Então, hoje tem toda uma produção acadêmica em cima de branquitude. E eu contribuí a essa discussão, como tem vários artigos e capítulos sobre isso. O último trabalho que tenho sobre questões raciais é um manual, chama Manual de Estudos Afro-Latino-Americanos. Isso saiu no ano passado. É um trabalho editado, eu sou o editor junto com um colega da Colômbia. E é um grande trabalho, porque na realidade foi um esforço muito grande de juntar 80 autores, na maioria deles afro-latinos, produzirem artigos e capítulos, no caso, sobre o estado da arte nas suas áreas. Então a gente tem trabalhos por o tema afro-latino-americano por disciplina, na sociologia, na antropologia, na história, por disciplina, por país e região, por tópicos como escravidão, como feminismo negro, e também tem uma secção de pioneiros. Como estou dizendo, ao todo 80 autores, 74 capítulos. O livro saiu no ano passado, em inglês chama Handbook of Latin American Studies, of Afro-Latin American Studies, Handbook of Afro-Latin American Studies, um manual de estudos afro-latino-americanos. Esse é o último trabalho que eu tenho. Eu ganhei um convite para poder me dedicar a isso. Eu passei um ano na Universidade de Harvard, no norte do país, que eles lá têm um instituto agora, chama ALARI, Afro-Latin American Research Institute, Instituto de Pesquisa e Estudos da Afro-Latina. E eles me convidaram para criar um tempo, né, para poder me dedicar. E isso na realidade foi um sucesso, porque conseguimos em pouco tempo reunir todos esses autores. Tem vários autores brasileiros também contribuindo. Mas, então, esse livro saiu no ano passado e agora já está sendo traduzido. Então, agora já tem uma versão em espanhol. Espero que também possa sair uma versão em português em breve. É o último trabalho que tenho. Professor, você como um cientista político, eu gostaria de perguntar que você falasse um pouco sobre as origens africanas da democracia, sabendo que hoje em dia, predominantemente, a gente fala sobre a democracia ocidental. Certo. Essa é uma temática que eu dei uma fala sobre essa temática aqui. Não sei se vocês chegaram a ver, mas é um tema de uma pesquisa, um tema também de um livro que eu estou trabalhando num livro novo com esse título, As Origens Africanas da Democracia. Eu tive a sorte de poder passar no verão passado, em Botswana, no sul da África, para fazer um pouco de pesquisa de campo, né, dar preliminar, para me familiarizar um pouco com as tradições democráticas lá. E o argumento que eu quero trazer é que tem toda uma tradição muito antiga, que é mesmo da espécie humana, do Homo sapiens, que é de se organizar de forma igualitária,
de se organizar de tal forma que não permite hierarquia, que não permite domínio. Então eu tive que me familiarizar com os trabalhos da arqueologia, foi um trabalho que foi até me matriculei como estudante em curso de arqueologia e tal, para poder acompanhar um pouco essa história. E a imagem que eu estou elaborando, que tenho na cabeça, é que a espécie humana surge mais ou menos 200 anos atrás, né? Na África, justamente lá na África do Sul. Em algum momento eles começam a se organizar de forma igualitária, a não permitir dominação, a não permitir hierarquia, onde também as mulheres têm uma posição muito parecida ao homem em termos de prestígio. E isso predomina na história humana por muito tempo. Quando os seres humanos finalmente saem da África, esses há uns 50 mil anos atrás, a maioria deles ainda era caçador e coletor. E caçador-coletor, na sua maioria, se organiza dessa forma, sem permitir essas hierarquias. Então eu tento de traçar essa forma de se organizar dos caçadores-coletores do sul da África, e eu tento ver como que essas instituições que mantêm isso, que seguram isso, essa forma de se organizar, como isso pode ter viajado, saindo da África para o que era a Anatólia, depois para a Creta e depois para chegar na Grécia. Então a ideia, o argumento que eu quero trazer é que a democracia não começa na Grécia, porque até hoje o conhecimento normal, assim tido como normal, é que começa a democracia por aí no ano 500 a.C., em Atenas, né, com as reformas de Solon, Cleisthenes e outras pessoas que tinham papel de liderança lá. E eu estou argumentando não. Tem toda uma tradição que veio da África, que acabou influenciando a Grécia, e que na realidade a democracia então nasce na África e chega à Grécia, essas instituições políticas, carregado por esses coletores e caçadores. Então, isso que informou esse pessoal, como Solon, como Cleisthenes, como Péricles depois, como outros que eram reformadores da democracia em Atenas. Então, é um argumento um pouco aventuroso, falta juntar ainda peças de provar isso de forma empírica, mas já tem bastante peças, e acho que já dá para fazer esse argumento. Então é isso que estou trazendo naquele livro, que ainda não é publicado, é um projeto ainda. Perfeito. Você realizou... Só um minutinho, só usar o microfone para falar agora, por favor. Tá. Voltou com você? Testando. Sim. Tava com o áudio? Testando. Só para ver para garantir. Só para garantir aqui o áudio. Fala a uma distância aqui, ó. Não pode pendurar. Pode pendurar também. O senhor pode ter um pregadorzinho e colocar na bolsa? Fala aí, só fala para testar. Para ver se está funcionando. Tá? Tá. Tá bom? Tenta deixar ele assim, ó. Pra cima. Isso. Você também embaixo. Isso daqui gira, não? Não estava gravando o som. Correto? Vai. Tá bom? Bora? Só no cuidado do cabelo não ficar. Tá. Agora você espera um pouco, aí você volta pra lá. Ok. Só faz o... Professor, recentemente você fez uma pesquisa sobre as políticas públicas indígenas no município pernambucano de Pesqueira. E a gente gostaria de perguntar um pouco mais sobre essa sua pesquisa, sobre essa sua perspectiva, o que você aprendeu. Certo. Isso foi no ano 2022. Eu tive uma oportunidade de me candidatar para ser um pesquisador da Fulbright, que é uma organização americana que envia pesquisadores para fora dos Estados Unidos. E tinha essa oportunidade em Recife. Só que o chamado era sobre políticas públicas, que era específico para isso, era vinculado à Fundação Joaquim Nabuco. E eu, hoje em dia, meu interesse, até por meu próprio trabalho, estou muito investido na questão da decolonização,
não me interessa muito assim uma política pública de forma geral. Aí eu procurei como que eu poderia, qual seria um tema que eu possa me animar, que possa me motivar. Nesse caso, a pergunta foi então, qual seria uma política pública indígena? Qual seria o diferencial indígena de uma gestão municipal, já que o prefeito era indígena, o secretário de cultura, de turismo, de educação e outros também indígenas, chucurus. Então eu fui lá, passei um tempo lá, me familiarizando, falando com eles, entrevistando, visitando a reserva. Eles têm uma reserva grande de lado do município de Pesqueira. Então, e aí deu num pequeno artigo que eu publiquei na revista Ciência e Trópico, que é a revista mesmo de lá, né, em português, para que eles também possam ter acesso a esse tipo de a essa pesquisa. Então foi uma experiência interessante para mim, conhecer os chucurus, conhecer Pesqueira, conhecer a reserva e tentar descobrir o que seria uma política pública indígena. Ótimo. Agora, trazendo para uma visão mais atual da sua carreira, gostaria de perguntar quais são as suas pesquisas que você está realizando no momento e quais são os projetos de investigação que você tem em mente para os próximos anos. Certo. Como eu já disse, tem esse livro sobre as origens africanas da democracia que ainda não é publicado. Eu tenho que voltar a Botsuana para realizar mais entrevistas e conhecer outros lugares lá, porque na realidade Botsuana é uma peça-chave naquela história, já que eles têm uma tradição de assembleias públicas locais. O argumento que eu trago é que quando o egalitarismo dos caçadores-coletores, quando eles começam a se assentar, talvez uma das formas que eles criaram foi então esse sistema de assembleia local, de assembleia pública que ainda tem em Botsuana. Tem, na realidade, em muitos países da África, mas em Botsuana funciona muito bem isso. Então é um projeto que tem um concreto de arrecadar dinheiro para poder voltar a Botsuana, completar essa pesquisa, né? Então, tomara no verão que vem. É uma coisa. Eu comecei outro trabalho que é sobre o Brasil. Eu estou escrevendo. Eu fico muito pensando sobre como explicar o Brasil, como entender o Brasil. E isso ainda mais especificamente sobre a questão racial no Brasil. E eu fiquei muito inspirado por um livro que saiu recentemente nos Estados Unidos, de uma pesquisadora intelectual pública chamada Isabel Wilkinson. Ela tem um livro chamado Casta. Esse livro Casta saiu, eles fizeram um filme também, que está no cinema aqui talvez também, chama Origin. Então esse filme é sobre o processo de fazer esse livro de Isabel Wilkinson. O filme é de Ava DuVernay. Então eu fiquei impactado com aquilo e surpreendido, porque nos Estados Unidos essa questão racial a gente pensa que já está muito bem explicada. De repente vem alguém, escreve um livro e explica de uma outra forma, que dá para aprender novas facetas, dá para aprender mais sobre como funciona mesmo a questão racial nos Estados Unidos. Então a pergunta que eu me faço é: será que esse conceito de casta também ajuda a entender o Brasil, ou então a América Latina? E aí estou me debruçando um pouco sobre alguns clássicos daqui, clássicos de intelectuais daqui, mais antigos. Estou relendo Raimundo Fauro, estou relendo Florestan Fernandes, estou relendo outras produções um pouco mais antigas, para ver se eu consigo contribuir a essa discussão de como explicar bem a questão brasileira de exclusão, desigualdade, hierarquia, principalmente na questão racial. Então, são esses dois projetos que tem nesse momento. Obrigada. Agora a gente vai partir para outro bloco sobre a perspectiva decolonial, e aí eu acho legal a gente fazer um bate-bola entre mim e a Júlia. Eu faço uma pergunta, ela faz outra. Pode ser? Pode. Ok.
Eu gostaria de perguntar quando e como você se aproximou das discussões decoloniais em sua trajetória acadêmica e o que tem mudado em sua forma de ensinar a pesquisar a partir de então. Olha, a questão decolonial para mim surge na sala de aula. Eu estava 15 anos na Universidade do Sul da Flórida, em Tampa, onde os alunos eram muito diversos, de muitos países. E eu dava aulas sobre questões de ideologias, dos clássicos, introduções à ciência política, política comparada. E os alunos começaram a reclamar. Eles diziam: como é que a gente só lê autores da Alemanha, da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos? Eles eram, muitos deles, do Meio Oriente, da África, da Ásia. Eles perguntavam: por que não tem livro do Meio Oriente, da África, da Ásia? Como que sempre todos os livros são assim, Max Weber, Foucault, Bourdieu, tudo é europeu. Então aí isso me criou uma curiosidade também. Por que mesmo? Por que assim? Eu comecei a me questionar mesmo. Não pode ser assim, não é possível que todos os livros importantes, canônicos, todas as teorias vêm de um grupo muito restrito de países, de intelectuais. E isso, adicionando a isso, também eu tive uma experiência de viajar, às vezes, muito longe. Eu lembro, viajar ao Brasil, para mim, uma viagem sempre cansativa e longa, participar de uma conferência onde uma pessoa faz uma palestra e explica para mim Max Weber. Aí eu disse: eu não preciso viajar para o Brasil para que alguém me explique Max Weber, porque eu sou alemão. Max Weber é alemão, eu posso aprender isso na Alemanha. Eu aprendi na Alemanha, não preciso. Quer dizer, fica chato viajar tão longe e, em vez de descobrir o Max Weber local, eu tenho que aprender o Max Weber meu. Então eu não preciso viajar tão longe. Então essas experiências me levaram a pensar sobre isto. E aí, nessa altura, eu fiquei diretor de um Instituto da América Latina e do Caribe, lá na Universidade do Sul da Flórida. E isso, então, me permitiu, eu tinha uma possibilidade, uma verba para organizar conferências, por exemplo, e decidi, então, eu vou começar a convidar outras pessoas, não sempre as mesmas pessoas. Vou convidar pessoas afrodescendentes, pessoas indígenas, vamos ter uma outra participação na fala, nas conferências, nos participantes, os palestrantes. Aí começou. Depois eu tive a ideia de talvez lançar uma série de livros que chama Decolonizando os Clássicos. Porque a crítica a gente já sabe, tem que decolonizar. Mas eu pensei, além da crítica, então vamos trazer ativamente clássicos do sul global, traduzir e inserir nessas aulas, para que possa ser utilizado nas aulas. Então eu tenho essa série de livros. Estamos justamente agora falando sobre a possibilidade de traduzir outro autor brasileiro para trazer para essa série. E na sala de aula, agora estou tentando incluir livros de teóricos, de autores do sul global, de uma forma mais consciente. Incluir mais mulheres negras, mais vozes indígenas, mais romper também com essa divisão de trabalho tradicional, que a teoria vem do norte e a aplicação vem do sul. Né? Então, reverter isso um pouco, e trazer teoria do sul global. Essa então é a ideia. Agora a gente vai para as perguntas finais do nosso podcast, da nossa entrevista com o professor. E a primeira pergunta que a gente tem para fazer para ele, para finalizar o nosso programa de hoje, é: como você tem problematizado seus privilégios como homem branco, com dupla cidadania alemã e estadunidense, professor universitário nos Estados Unidos e com fácil mobilidade internacional? Quais são os desafios e as dificuldades que você tem enfrentado para compreender as experiências daqueles e daquelas que se encontram em condições de vida muito diferentes da sua? Certo. Não, eu acho que o primeiro passo para mim é mesmo reconhecer que eu tenho um privilégio. Até por ser homem, por ser branco, também pela nacionalidade. As pessoas aqui como que gostam de alemães. Eu reconheço esse privilégio
ainda mais em contraste com quem não tenha. Então, para mim, o primeiro passo é reconhecer e pensar o que significa isso, como que eu posso lidar com aquilo. Uma das formas que eu sempre encontrei para lidar com isso é trabalhar em equipe. Eu sempre trabalhei se eu faço pesquisa num local, com pesquisadores locais. Eu tenho colaborado muito com mulheres negras, quando trabalho sobre questões raciais, porque eu sei que elas têm um outro acesso, uma outra ótica, um outro ângulo de aproximar essa temática. Então, primeiro reconhecer que tenho esse privilégio, que tenho uma certa percepção de mim e pensar sobre o que implica isso, e depois procurar formas de mitigar, de lidar com aquilo, que foi para mim colaborar com pesquisadoras muito negras, no caso das pesquisas sobre questões raciais locais. Tem uma outra questão para mim importante, e isso vem de ser alemão, né? Eu sou de uma geração da Alemanha que eu me criei na pós-guerra. Segunda Guerra Mundial, para mim, não foi muito distante. Todos os meus avós estavam implicados na guerra. Os meus pais nasceram na época da guerra. Eu sei, por experiência vivida e própria, que levantar a voz contra o racismo, contra o chauvinismo, contra o colonialismo, é um dever de todos, não é só das vítimas. Então, para mim, sempre tem sido muito importante fazer isso. E acho que falar e levantar a voz contra o racismo não é só a tarefa dos excluídos, dos afrodescendentes, dos indígenas, é também daqueles que se beneficiam individualmente dessa questão. Então, para mim, essa fica muito claro enquanto alemão. No nosso caso, o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos pelo regime nazi, argumentar e organizar contra isso não é só a tarefa das vítimas, é a tarefa de todo mundo, porque é uma questão de direitos humanos. Então, todo mundo tem que estar investido, na minha visão, contra a exclusão, contra o racismo, contra a discriminação de gênero, de sexualidade, de identidades específicas. Então, são essas 3 coisas que para mim são importantes. Professor, gostaria de perguntar quais alternativas metodológicas têm sido construídas nas ciências sociais a partir de perspectivas decoloniais e como responder às críticas que as classificam como uma moda acadêmica ou um discurso militante sem base científica. Que metodologias? Metodologias. Certo. Tem uma metodologia que surge na América do Sul, surge da Colômbia. Orlando Falls-Porta é o criador do Interactive Research, de uma agenda interativa de pesquisa. Ele recebe um certo reconhecimento, mas isso é uma perspectiva que sai e é desenvolvida na América do Sul e se aplica hoje e tem um grande potencial. Então, um exemplo de uma metodologia que surge no Sul e que procura romper essa divisão do objeto de pesquisa e o pesquisador, né? Procura formas de igualar essa situação de poder, que é alguém entrevistando outra pessoa e dar um papel mais ativo à pessoa pesquisada, à pessoa entrevistada, inclusive na formulação de perguntas. Isso vem se aplicando em certas situações, por exemplo, certos grupos indígenas já muito pesquisados, como por exemplo os zapatistas no México. Eles hoje têm um conselho que não permite mais que qualquer pessoa chegue lá porque está de moda e faz uma pesquisa e depois vai-se embora, não deixa nada e também não interessa a eles essa pesquisa. A compreensão que eles claramente formulam é que se não nos interessa, se não traz benefício para nós, os que são pesquisados, a gente não vai apoiar.
Então, acho que a gente está nesse processo de reflexão de como podemos fazer pesquisa melhor. Na minha visão, isso não é moda, isso é quebrar com umas tradições que são como diz, altamente biased, como se diz biased, leva um peso colonial, né? Porque as pesquisas tradicionais eram homens europeus, brancos, que foram lá, não teve Os nenhum... vieses, né? Vieses, né? Viés. Viés. Né, essas pesquisas tradicionais foram sempre realizadas assim, muitas vezes com muita violência, mesmo simbólica e real, contra os objetos de pesquisa, explorando eles. Né? Então, a gente tem um legado que é pesado e que faz falta trabalhar ele para ficar a pesquisa uma coisa mais democrática, de mais justiça, de mais benefício mútuo. Então, se esse é uma moda, então não entendo bem moda, porque acho que a gente tem que se livrar de um legado colonial pesadíssimo, né? E temos que fazer melhor. Tem umas críticas por exemplo, do feminismo americano, que diz que temos que criar uma objetividade melhor, fazer uma pesquisa melhor, livrar-nos desse peso, porque esse peso faz que aquilo que foi encontrado foi muito influenciado por quem fez a pesquisa. Então, muito daquilo que a gente tem como verdade objetiva não é nem verdade nem objetivo. Então, eu acho que a expectativa ainda é fazer melhor. A gente está ainda no processo de sermos melhores pesquisadores, melhores cientistas sociais, poder explicar melhor as realidades, seja intergrupais, ou seja de conflitos no mundo. Então, isso é na realidade, uma temática da ciência desde sempre. Melhorar, fazer melhor. Não é moda. É agora, só que demorou muito para reconhecer as limitações impostas por essas tradições. Se, por exemplo, nunca nenhum desses homens que fazia pesquisa achava que a sua visão era limitada. Eles achavam que eles tinham acesso a tudo, entendiam tudo, podiam explicar tudo. E a gente sabe hoje que não é verdade. Tinha muita coisa que eles não tinham acesso, que eles não entendiam, que eles não compreendiam, e então o trabalho deles não é bom. A gente tem que fazer trabalho bom, melhorar. Então não é uma questão de moda, é uma questão mesmo de se livrar de influências que acabam distorcendo, esse que talvez é a questão da bias, e distorcendo o que a gente encontra. Muito que a gente hoje tem como verdades, como fatos, é distorcido. Distorcido por uma ótica masculina, de poder, eurocêntrica. Isso não é bom. O que eles encontraram não é objetivo. Então a gente está querendo ser mais objetivo, na realidade, se livrar dessas influências negativas na pesquisa. Para finalizar a nossa entrevista com a nossa última pergunta, a gente tem visto no seu currículo acadêmico que você vem estudado bastante sobre a reforma de ensino, né, e sobre o tema da educação também. E a gente gostaria de entender um pouco sobre uma mudança de conteúdo dentro desse âmbito da educação, na forma de ensinar dentro da escola e da universidade, visando a construção de uma educação descolonial, antirracista e não eurocêntrica. E quais exemplos de experiências educacionais que apontam nessa direção que você conhece, que você poderia nos relatar? Bom, essa é uma temática difícil, né? Porque bons exemplos, eu acho que tem várias tentativas. Eu tive um colega que faleceu não faz muito tempo, Gustavo Esteban, no México, que foi o fundador do lugar chamado Universidad de la Tierra. Tem hoje várias tentativas parecidas de criar outro currículo. No Brasil não sei muito bem. Eu sei que tem algumas tentativas, mas não estou muito familiarizado com essas tentativas.
Eu sei que nós temos um legado complicado, ainda mais complicado para vocês que estão aqui no Brasil, porque é importante que se reconheça o pensamento daqui e que esse pensamento possa contribuir à formação, que possa ser reconhecido, passa também por uma política de idiomas. Eu sei também que a educação tende a favorecer aqueles que já são favorecidos na sociedade, ou seja, quem já é privilegiado porque tem dinheiro tende a ter acesso a uma melhor educação, e aquele que não tem a uma pior educação. Acho que é uma tendência mundial pesada, e acho que isso requer repensar a política da educação, né, para que aquela pessoa que precise mais apoio receba mais apoio, e aquele que já tem privilégio não ainda acumule mais privilégio na educação. Agora, essas são questões bem complicadas, políticas, que fogem um pouco do meu alcance. Né? Como educador, como professor, eu procuro fazer alianças, apoiar aquelas iniciativas onde eu vejo que há tentativas sérias de ampliar o conceito de quem são as obras canônicas, quem são os pensadores importantes. Eu acho, naquilo tudo, por exemplo, toda a produção intelectual da África é extremamente negligenciada. Eu acho que temos que ter muita consciência de que há uma produção intelectual importantíssima que sai da África, de diferentes países. E então, mas seria bom se tivesse muitos exemplos para te dar onde isso está funcionando super bem. Tem algumas iniciativas, como eu disse, em La Tierra, no México, não sei como é aqui. Eu sei que na época eu fiz pesquisa no Brasil, isso faz muito tempo, mas eu fiz uma pesquisa sobre reforma do ensino fundamental na Bahia. Das escolas que eu observei, tinha uma escola dentro de um candomblé na Bahia. O candomblé é famoso, eu achei o Poafonjá, conhecido como Engenho Velho. Eles têm dentro do território deles uma escola municipal, eles estão aplicando, ou aplicavam naquela época, um currículo diferenciado, baseado em valores da África Ocidental e Iorubá. Essa influência por causa do vínculo que eles tinham com aquele candomblé. Então, eu acho que são experiências interessantes que merecem ser realçadas e apoiadas. Em Pesqueira também, a tentativa do secretário de Educação, Tiago, uma pessoa que está de secretário lá, estão tentando recriar a forma como o ensino trata e representa os indígenas nesse país, que é uma forma muito negativa, péssima na realidade. E acho que são essas tentativas que a gente tem que reconhecer e apoiar e dar realce. Então, é um pouco por aí. Perfeito. Bom, professor, nós do Grupo Liminar gostaria de te agradecer pela disponibilidade de tempo, pela riqueza das suas informações para o nosso canal do YouTube e também para o nosso podcast. Agradecer também a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora até aqui. E é isso. Muito prazer.